E aí, Matos, vamos bater um papo sobre outbound? Bora? Bora que né? É o momento. Vamos lá. Cara, eu acho que se a gente pegar aí e escutar o que o mercado fala, o que muita gente já teve experiência, ou seja ela positiva ou negativa, né? Mas sempre tem esse ruído com relação a esse canal, né? É um canal que pode funcionar para muitas empresas, para muitas operações, mas tem muitas empresas que já patinaram, que patinam e que enfrentam dificuldades, né? Então, pensei da gente trazer 5 pontos, então, essenciais para o sucesso do outbound, né? Então, a Intexify tem muita experiência em dar a matéria-prima para que as empresas possam realizar um outbound de maneira positiva, né? De maneira assertiva. Então, vamos listar aqui, tá? Os 5 pontos principais do outbound, para ter sucesso no outbound. O que tu listaria como primeiro ponto aí do outbound? Cara, o primeiro, eu acho que eu vou botar o zero antes do primeiro. É você entender o seu momento, né? Então, tanto que a gente tem vários canais para poder fazer vendas e dependendo do seu momento, um deles vai funcionar, ou mais de um vai funcionar mais adequadamente, né? Então, a gente fazer um exercício rápido. Se eu estou iniciando uma operação, estou começando agora. Bom, fazer uma pergunta. O que tu acha, quem são as primeiras pessoas para se tornarem seu cliente? Cara, eu vou tentar buscar quem eu já tenho um conhecimento, né? Quem eu já tenho uma familiaridade, quem eu já não estou indo no escuro pensando aí num segmento, pensando num perfil, né? Perfeito. Dá para dizer que é network? Pode ser o Pode ser o network, primeiro? pode ser o network. Beleza. Então, por isso que é importante a gente fazer essa linha do tempo, né? Então, se eu estou iniciando, estou inclusive validando o meu mercado, um primeiro canal pode ser o network, né? Eu vou em eventos, eu vou em alguns fóruns e vou começar a vender, até porque eu estou validando uma série de hipóteses, né? Então, talvez eu ainda não esteja com a minha precificação adequada, talvez eu não sei ainda exatamente qual é o meu segmento de mercado, não sei nem se o meu produto às vezes entrega o valor adequado. Beleza, então eu fui para a parte de network. Cara, fui evoluindo, consegui os meus 10, 15, 20 clientes. E com isso eu consigo agora já ter insumos, inclusive, para eu saber se eu estou no caminho certo ou não. Então aquilo que eu comentei que eu não tinha, agora eu já consigo validar. Eu já consigo ter uma base mínima de clientes, eu já consigo pelo menos ter uma indicação de qual é a minha precificação. Com essa base mínima de clientes, eu já tenho insumo para ver qual é o meu tamanho de mercado, daí fazer uma correlação de tamanho de mercado com o preço que eu estou aplicando, depois a gente pode explorar um pouquinho mais. Mas enfim, eu já tenho um insumo mínimo para isso. Agora eu vou para a segunda etapa. Nesse momento agora, que eu já tenho uma base mínima, para onde eu vou? Eu vou para prospecção ativa ou vou para mídia paga? Será que vale a pena eu já colocar dinheiro, por exemplo, para fazer mídia paga? Para você comparar um determinado canal? Ou será que não é o momento para eu, com base nesse meu histórico inicial, ir para prospecção ativa? Começar a ir atrás de clientes, né, que façam mais sentido, baseado na minha amostra inicial, nessa amostra que eu tenho. Então, para mim, aqui já é um momento para você ir para a prospecção ativa. Tem outros momentos, mas este é. Aí, tu vai falar, bom, por isso que eu quis trazer um momento zero, para eu ter um contexto. Legal. Tendo o contexto, eu preciso agora fazer as outras atividades. Então, aí a gente pode escorrer de várias coisas, né? Mas uma é, eu começar já a ter o meu perfil de cliente, eu ter um profissional que vai poder atuar nesse segmento e com características específicas. Enfim, então agora acho que a gente pode desdobrar para outros cenários. Legal. O teu ponto então é, cara, se eu ver o network, eu pelo menos vou ter ali um momento para poder fazer o meu pitch, apresentar o meu negócio. Isso. Eu vou ter menos aderência para conseguir, até de uma certa maneira, validar o meu negócio, validar o meu produto, validar a minha apresentação. Isso. E aí, só não confundir network com amigos muito próximos ou pessoas da família, né? Porque Exato. aí você não está validando.
Tem gente que pode estar comprando por compaixão, por querer ajudar. Cara, isso não é negócio, isso não é business, né? Então, o importante é network, mas de uma maneira onde realmente você vai encontrar pessoas, potenciais clientes, que inclusive você conheceu na hora, né? Então, estou fazendo um network na hora. E aí tem alguns pontos que você trouxe mesmo. Nesse momento, pô, eu posso inclusive não estar com o kit adequado, valor. Então, é o momento de eu dar uma ajustada e azeitar todos esses processos, né? Para daí ir para essa segunda etapa. Legal, legal. Passamos então do marco zero, né? Aí a gente entra dentro, né, do top 1 ali, necessidades do outbound. Qual que é a tua visão sobre isso? Se eu for iniciar no outbound, né? Legal. Cara, qual é a primeira ação, primeira atitude que eu tenho que tomar? Perfeito. Então, a primeira atitude é eu entender qual é o perfil de cliente que eu quero abordar. Né? Eu vou fazer uma prospecção ativa. Ou seja, eu estou abordando empresas, a gente está falando de B2B, né? Então eu estou abordando empresas que têm um potencial para ser meu cliente. Então, se eu já fiz aquela primeira parte, eu já tenho uma base mínima para eu analisar e verificar o seguinte: desses meus clientes iniciais, meus 10, 20, 30, 50, quais que estão performando melhor? Tem algum segmento que se destaca? Tem um tamanho de empresa que se destaca? Tem uma região? Ou seja, eu estou identificando aqui variáveis para que eu possa buscar outras empresas semelhantes. Né? Então, o primeiro ponto é isso, eu entender qual é o meu perfil de cliente para ser utilizado. Então, se eu já estou fazendo, e aí agora eu vou pular algumas etapas, né? Se eu já passei por network, se eu já fiz mídia paga, se eu já trabalhei com inbound, então eu tenho uma carteira de clientes também. Então, aqui, de novo, tem um conjunto de informações que são interessantes para eu analisar, para poder, com base nesses daqui, buscar outras empresas semelhantes. E aí tem algumas outras variáveis que para mim são importantes. Uma é, cara, qual é o teu ticket médio? Né? Então, se o teu ticket médio, eu já tenho uma carteira de clientes, então eu já consigo analisar quais são os perfis de empresas que eu quero. E aí agora eu olho, se o teu ticket médio, ele chama assim, intermediário, entre 500 e R$1.000, o que eu preciso? Ter um tamanho de mercado grande. Então, como eu já tenho uma carteira de clientes, eu analiso aqueles segmentos, aquelas empresas que têm um determinado perfil, e agora eu vou verificar. Tem a quantidade de empresas que tem para serem abordadas com esse perfil. Ela tem que ser grande. Se o teu ticket médio é entre 500 a R$1.000, porque senão a conta não fecha, não para de pé. Se o teu ticket médio é maior, se é um ticket médio, sei lá, 20 mil, 30 mil, o teu tamanho de mercado naturalmente vai ser menor e ele já pode ser menor. Perfeito. A outra coisa é ciclo de vendas. Se o teu ticket médio também está na parte de baixo, o teu ciclo de vendas tem que ser mais rápido. Então, o teu produto ele tem que ser interessante o suficiente para o mercado para que a jornada de venda dele seja rápida, sei lá, em torno de um mês. Se o teu ticket médio é alto, você já pode, e não é que pode, ele vai ser naturalmente um ciclo mais longo, né? Porque você vai falar com mais de uma pessoa, você vai falar com decisores, influenciadores, tem pesquisas que dizem que você vai falar de 8 a 12 pessoas, você vai falar com jurídico, enfim. Então tem uma complexidade maior nessa venda quando o ticket médio é mais alto, e aí você já tem que estar preparado que o ciclo é maior também. Então são algumas variáveis que você tem que analisar para ver se o teu mercado está adequado a isso. Né? Então, primeira coisa, perfil de cliente. Legal. E entrando já num assunto polêmico aqui, né? Hoje tu acha viável eu ter um negócio, uma operação, e a gente escuta, né, algumas vezes, não, eu vendo para todo mundo. Tu acha viável? Tu acha que hoje uma operação, lógico, vão ter as exceções, né? Mas falando de uma maneira geral. De uma maneira geral, eu acho bem difícil. Tem uma máxima que diz que vende para todo mundo. Para ninguém. Porque tem algumas características nisso, né? Quando você trabalha nesse teu perfil de cliente, o que você está trabalhando também? Qual é a comunicação com esse perfil de cliente? Como é que o teu marketing vai te ajudar a fazer uma prospecção ativa? Né? Então, como é que eu vou fazer uma venda personalizada
né, para esse tipo de cliente. Então, se eu Comunicar tenho... com todo mundo, né? Exatamente, quando eu estou querendo comunicar com todo mundo, cara, eu vou ter que falar várias linguagens diferentes. E é difícil. E como que eu vou, por mais que tenha IA hoje nos ajudando, e eu acho que é bem relevante a gente utilizar esses recursos, mas ainda assim ele gera um pouco mais de complexidade. E a grande tônica hoje é você, além de ser, fazer personalizado, ser relevante, né? Então, eu estou atuando e dando crédito, isso eu ouvi uma vez com o Cordovez da BeTime e eu achei sensacional. Né? Então a gente trabalha muito a questão da personalização. E vamos lá, personalização, eu sei que a maioria já sabe que não é isso, mas é sempre bom dizer. Personalização não é dizer oi, Rafael. Né? É você realmente... Oi, nome cliente. Exatamente. É você realmente ir lá, estudar aquele determinado cliente, entender qual é a dor dele e fazer uma comunicação que atenda aquela determinada dor dele ali. Né? E o ser relevante inclusive, atender e ter de uma maneira mais precisa. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica mais claro. Um exemplo que eu tenho do B2C, mas eu acho que vai funcionar. Que é o seguinte, uma vez eu estava conversando, dando uma mentoria com uma empresa, e o cara estava comentando que o seguinte, aí não foi, o exemplo que eu estou dando não é nem da empresa, é dele. Né? Ele falou que ele gosta muito de viajar. Então, se eu quero oferecer alguma coisa para ele, para aquela determinada pessoa ali, eu falar de viagem, se eu tiver um produto de viagem, e aí se eu entender, por exemplo, para qual é a região que ele gosta de viajar, eu estou personalizando. Eu começo a oferecer alguns produtos de uma maneira que atraia mais aquele perfil. Então, isso é entender o lead. Entender, além de ele gostar de viajar, para que região, o que tipo de aventura, de viagem que ele gosta, se é de aventura, se é só de lazer, enfim. Então eu estou personalizando. E ele falou que ele tem um filho de 9 anos. Cara, que ele quer construir as melhores memórias com esse filho de 9 anos. Então, se eu ofereço um pacote de viagem e dentro desse pacote tem atividades específicas para uma criança na faixa etária dele, eu estou sendo relevante. Perfeito. Então, eu estou personalizando e estou sendo relevante. Ou seja, aí eu estou entendendo bem realmente o cliente. Imagina eu fazer isso agora para todo mundo. Não tem como. Eu digo que seria praticamente impossível. Praticamente impossível. Legal. Então, passamos então pelo começo, né, pela identificação desse perfil de cliente ideal, né, desse pool de empresas que eu vou agora apresentar o meu negócio. Qual que é a segunda etapa, Marcos? A segunda etapa é eu ter uma boa estratégia, né? Ter uma cadência, e a gente vai falar um pouquinho mais de cadência, mas eu acho, tendo a estratégia é importante, e dentro da questão da estratégia está o profissional. Ah, legal. Então, com quem que eu vou, que tipo de profissional que eu preciso, né? E além do profissional, qual é a dedicação? Então vamos lá. No mercado, pelo menos é a nomenclatura que eu gosto, que é o R e o SDR. Né? O BDR, que é o Business Development Representative, e o SDR, Sales Development Representative. Claro que a gente traz essas coisas tudo em inglês, mas vamos colocar aqui, né? Os dois são pré-vendas, e o BDR, para mim, ele está vinculado à prospecção ativa, e o SDR, a inbound, a prospecção passiva. Uma vez eu vi uma analogia, e eu acho que ela ilustra bem, assim. O SDR é o pré-vendedor, e tá tudo certo que eu vou falar aqui, mas faz parte do processo e tem muita operação que funciona assim, que bom, mas seria o pré-vendedor Nutella, que é aquele que, chegou o lead, né, que bem, o marketing fez todo o trabalho, e só é Nutella porque o marketing fez o trabalho, fez uma geração de demanda e atraiu os melhores leads. Então, ok, aí chegou aqui o cliente que está pronto para comprar. Aí o pré-vendedor, óbvio que ele tem uma determinada atividade a ser feita ainda, tem que qualificar, porque nisso ainda pode vir muita gente ruim, então não é só chegar e passar para frente, enfim. Então o SDR, ele está nessa linha, né, de estar mais vinculado aqui a mídia paga, a inbound, enfim, ou seja, alguém que levantou a mão e eu agora tenho a atividade de qualificar. O BDR, ele está nessa linha, então, de prospecção ativa, que eu encontrei a lista, eu analisei minha base de clientes, encontrei as principais características, agora vou gerar uma lista e vou ter que ir atrás dessa turma.
né? Tem algumas outras atividades que eu acho que é importantes, antes de só ir atrás, né? Mas veja, ele monta uma lista, aí essa é uma parte importante, por exemplo, que é todo dia ele tem que dedicar, no mínimo, aí, em torno de 1 hora para estudar essa lista, justamente para ele ter um motivo para ligar para essa pessoa. Então, dando os devidos créditos, isso também, claro, tem várias pessoas falando isso, mas eu vi esse racional com a Fernanda da Academia Rapport, que é exatamente isso. Não adianta eu só ter uma lista e sair ligando. Oi, Rafael, tudo bem? Cara, eu tenho que estudar para saber qual é o motivo que eu estou ligando para essa pessoa. Então, ter o mínimo de informação para poder fazer essa abordagem. Primeiro, eu tenho que ligar e a pessoa me atender. Então, com isso eu já vou trazendo algumas características desse profissional. Cara, resiliência. Porque ele vai pegar uma lista, por exemplo, vamos lá, de 20 empresas num dia. Com essas 20 empresas, ele vai fazer em torno de 80 a 100 atividades. Essas 80 a 100 atividades, 50% geralmente é ligação. E ele tem uma probabilidade grande aqui dessas 50% que é de atividades de ligação, então vamos fazer conta de padeiro, de 100 ela vai fazer 50 ligações, de repente aqui ter, sei lá, 20% que vai atender, né? Então, menos, né? Então, vamos botar 10% para ficar aqui desses 50, então 5 vão atender. Desses 5 que atenderam, cara, 3 de repente não querem nem falar com ele direito e ele vai conseguir falar com 2. Ou seja, eu tenho que fazer 100 atividades para, de repente, por ligação, tem outras atividades que pode dar sequência, depois a gente fala um pouco mais aqui de cadência, né? Mas de ligação, falar com 2 pessoas. Que às vezes podem ser a secretária. Então, olha a resiliência que a pessoa tem que ter para poder fazer esse tipo de abordagem. Por isso que a comparação que dizia o SDR é Nutella e o pré-vendedor, o BDR aqui, é aquele que é o raiz, que está na sacada lá com 15 graus, sem acolchoado, sem nada, e ainda às vezes tem que dormir ali no frio. Ou seja, é resistente mesmo. Então, assim, é bem importante na escolha desse profissional. Tem muita gente, e aí vai um pouco do que falou lá no início. Tem gente que diz que outbound não funciona. Talvez porque não está procurando também um profissional com as características, quer dizer, procurando até pode estar, mas de repente não encontrou ainda o profissional com as características corretas. Então, e até já falando um pouco nesse sentido, cara, não adianta querer colocar uma pessoa para fazer inbound e outbound. Primeiro que a gente está vendo aqui, são atividades totalmente distintas e que tem e prevê características e habilidades e abordagens distintas também. Tá? No final do dia, cara, os 2 qualificam o lead, mas a forma de qualificar é diferente, né? Então, só para deixar claro, um levanta a mão, o outro eu estou indo atrás. E aqui a gente não quer ser cancelado pela galera do SDR, nada contra. A gente sabe que existe uma complexidade grande, né? Então, não é porque o cara preencheu um formulário, que ele fez uma levantada de mão, que ele realmente está disposto a pagar, disposto a não. A gente sabe que existe um processo de qualificação, que existe um trabalho árduo, que também tem que ter essa quantidade de atividades para conseguir chegar no número de reuniões agendadas, nos objetivos de cada um, né? Não, a gente fala mais de outbound, mas vamos deixar claro que, às vezes entra 100 leads aí numa semana e qualificado mesmo metade ou até menos. Perfeito. Então, tem um trabalho muito grande aqui do pré-vendedor SDR de inclusive não se empolgar e agendar a reunião desqualificada, também tem a ver com SP, então tem que verificar aqui, qual é o perfil de cliente que está entrando, faz sentido realmente para o nosso negócio ou não, porque às vezes também acontece isso, se você não tem uma habilidade aqui de atender esse que levanta a mão, se empolga e passa todo mundo para frente, vai acabar atrapalhando lá também o vendedor, né? Porque vai encher de reunião, às vezes desqualificada. E dependendo do formato da empresa, cara, pode ser que também o vendedor se empolgue e bote cliente para dentro. Aí atrapalha o CS. Porque daí ele não consegue reter e aumenta o churn. Então, assim, trazendo isso para a gente ver que uma estratégia ela tem uma sequência de engrenagem que ela tem que estar muito bem alinhada. Se uma coisa dessa aqui falhar, vamos dizer assim, falhar demais, falha sempre vai ter, mas se ela sair realmente do prumo,
vai dar problema em algum lugar. E esse momento vai estourar. Né? E aí é legal ter os acordos, né? Exatamente. Ter o que a gente chama de SLA, né? Só Isso. trazendo, mas é um acordo, né? Isso. Um acordo do time de pré-vendas com o time de vendas, do time de vendas com o time de CS e assim sucessivamente entre as áreas, né? Cara, aí eu vou trazer uma coisa que eu acho bem relevante, que é a comunicação interna. Né? Então, ter esse time, aí vai depender de novo também do momento. Porque o momento vai dizer, eu tenho um time hoje de 10 pessoas, onde eu tenho 3 no comercial, 2 em CS, mais 2 no marketing, já me perdi nas minhas contas aqui, deu 5, 7, mais 3 desenvolvedores. É uma forma de comunicação. Você consegue sentar na mesa, todo mundo inclusive. Pô, eu tenho uma empresa que eu tenho 200 colaboradores, onde eu tenho times grandes de CS, de marketing, de vendas. Pelo menos a liderança tem que conversar de uma maneira bastante sincronizada. E o que é essa comunicação? É justamente, chega num determinado momento, vou fazer uma análise da minha carteira de clientes. Cara, a minha expectativa era entrar clientes de um determinado perfil. Que CS começa a dizer que, olha, 60% da minha base não está dentro do perfil, então vai dar ruim. Isso vai dar churn, e aí essa comunicação de CS tem que vir para a geração de demandas. Seja ela se está no marketing, ajudando aqui o pessoal de pré-vendas, ou a geração de listas, às vezes pode ter uma área de inteligência comercial que faz esse processo também, mas essa comunicação tem que ser retroalimentada. A gente acabou aqui se empolgando e veio muito cliente fora do perfil, e isso está fazendo o quê? Está aumentando a nossa taxa de churn. Então, essa comunicação ela tem que fluir muito rapidamente, né? Para que os acordos que tu falaste, eles têm que estar alinhados e tem que estar equilibrado. Né? Então, a minha taxa de churn desejada é essa aqui, sei lá, é 5, 6, 7%, vai depender também de cada segmento, tá ok, as metas estão sendo batidas, enfim, então tem que olhar cada um desses parâmetros para ver se a gente está no momento correto. Perfeito. Voltando um pouco com relação ao BDR, eu acho que cabe aqui a gente trazer, e aí a gente não precisa citar o nome dos clientes, né, mas a gente pode comentar um pouco cases de sucessos de clientes que têm essa pessoa dedicada, né, que tem o BDR 100% dedicado, né, e aí a gente pode até trazer que hoje dos nossos clientes, os que estão com maior sucesso são os que têm no mínimo 2 pessoas. Perfeito. Né? E tem um racional para isso. Tá? Então, vamos dizer isso, eu quero uma prospecção, fazer uma estratégia de prospecção ativa. Cara, no mínimo 2 pré-vendedores focados. Tá? Funciona com um? Cara, funciona, eu estou iniciando, talvez eu tenha que fazer alguns ajustes, estou validando, mas assim, para o negócio realmente dar sequência, cara, no mínimo 2. Por quê? Tem a máxima também, quem tem, não tem nenhum. Então, eu estou começando a fazer todo um processo de estratégia. Independente do motivo, eu perdi aquele profissional, vou ter que remar tudo do zero, né? Se eu tenho 2, aí se eu sair um, eu já tenho que repor o outro, e aí eu continuo com 2. Então, assim, isso é no mínimo. Ideal, inclusive, 3, porque ainda pode acontecer de eu perder 2 de uma vez só. Então, claro que aí vai depender muito da operação de cada um também, né? Então, aquelas contas que eu fiz lá no início, que é tamanho de mercado versus ticket mínimo, tudo isso tem que entrar na equação também. Então, vai depender sempre do seu momento ali, né? E saber também da quantidade de profissionais que você precisa para cada vendedor. Então tem um número de mercado e por isso que conversa também com essa informação que para cada vendedor o ideal seria 3 pré-vendedores. Por quê? Porque a gente já está vendo diferente, então fazer um racional aqui. Se eu estou trabalhando com mídia paga, com mídia paga está entrando, sei lá, em torno de 400 leads por mês, ou de repente um pouco mais, 600 leads por mês. O pré-vendedor, ele, quando está numa determinada etapa, ele talvez não vai conseguir essa quantidade aqui também, né? Vamos fazer um pouquinho diferente. Porque a quantidade de leads que ele vai trabalhar até pode ser o mesmo, mas a gente vamos analisar aqui. Desses 400 que estão entrando de mídia paga,
uma boa parte, a probabilidade de ter mais qualificado aumenta. Por quê? Porque ele levantou a mão. Perfeito. Então ele está levantando a mão. Está no momento, né? Então está no momento. Então a probabilidade de aumentar a quantidade de reuniões baseado nessa estratégia aqui pode ser um pouco maior. Sem dúvida. Se eu estou trabalhando com prospecção ativa, é aquilo tudo que a gente falou, né? Então eu preciso de ter um BDR, a alta performance, ele vai trabalhar com em torno de 400 leads por mês. Tá? Então, só que ele não vai fazer a mesma quantidade de agendamentos que era na outra estratégia. Então eu vou precisar aqui, frente a essa estratégia aqui, de 2 até 3 pré-vendedores para um vendedor. Então, e antes eu precisaria de ter um profissional aqui para atender essas 400 leads no mês que estão entrando de pré-vendas, de mídia paga. Bom, mas aí qual é o racional que a gente olha também? Poxa, no final do dia, esses que eu estou indo atrás têm uma probabilidade maior de aumentar o LTV comigo. Porque eu já analisei a minha carteira de clientes e está dentro do meu perfil. E na mídia paga, até eu acertar qual é o perfil que está chegando para mim, às vezes demora muito. Né? Tem que fazer várias tentativas lá, né? E aqui, a partir do momento que eu acerto o perfil, cara, a minha previsibilidade já aumenta muito também. Então, aí é uma conta que tem que ser feita. Pô, eu vou começando a desligar essa torneirinha aqui para poder aumentar essa outra que eu estou percebendo que está escalando mais, né? Então, isso é bem importante, de ter no mínimo 2, como a gente já falando, cara, o ideal 3, mas quando eu começo a escalar, pô, aí vai depender realmente do tamanho, onde eu quero chegar, como é que está a minha escala. Então é importante ter esse racional aqui, que é isso, de 2 a 3 pré-vendedores para cada vendedor. E aí você vai dimensionando o quanto você quer crescer. Tem um outro ponto que eu acho também bem relevante com relação a ter no mínimo 2 pré-vendedores, é que eu consigo ter uma comparação, um parâmetro. Perfeito. Se eu tenho uma pessoa só, qual o parâmetro que eu vou ter? Perfeito, né? perfeito. Como é que eu vou poder fazer uma comparação ali da performance, da conversão, da atuação daquele profissional, né? Perfeito. E a estratégia também. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo esse tipo de abordagem, eu posso fazer uma cadência, né, que a gente ainda não abordou e falamos algumas vezes. O que seria essa cadência? Eu entendi o meu perfil de cliente e eu consigo perceber onde ele está presente, né? E isso é importante também na cadência. Então, por exemplo, não adianta nada eu ter uma cadência de ligação, de e-mail e LinkedIn, se eu estou querendo falar com bares e restaurantes. Cara, ele não está no LinkedIn. A gente já sabe, faz uma análise de mercado, a gente sabe disso. Então, assim, é importante saber com qual é o perfil que eu estou conversando, para saber, inclusive, onde eu consigo contactar com ele. E aí, a partir do momento que eu consigo entender onde ele está, eu agora vou ter comunicação distinta para cada um desses canais. E aí vou trazer de novo uma coisa que tu perguntou, que cara, eu vou conseguir conversar com todo mundo? Se eu já não consigo conversar com todo mundo com uma forma de abordagem, imagina com 3. Imagina eu ter que fazer uma comunicação, primeiro, ajustada para cada canal e ajustada para um monte de segmento diferente. Então, tem mais uma linha aqui que é importante eu ter qual é o segmento e qual é o perfil de cliente que realmente é interessante. E aí, eu vou fazer essa estratégia. Eu tenho uma empresa, eu tenho então um determinado cenário onde as pessoas estão nesses 3 canais, telefone, ligação e e-mail. Então, eu preciso agora criar copies, criar conteúdos, né? Então, para abordar esses clientes em cada um desses canais. E cada um deles é diferente. Já vamos falar algumas coisas aqui que o pessoal também às vezes está confundindo, né? Que faz um contato no LinkedIn, a pessoa aceita, a primeira mensagem é vender. Vamos marcar uma demo para mim te apresentar meu sistema? Pô, tu nem fez, ela não tem relacionamento ainda com essa pessoa. Então, e aí dá pra gente falar só sobre isso. Só sobre isso. Tá? Só sobre isso. Não vou nem... Exato. Não vou, mas a primeira dica que eu digo cara, primeiro faz relacionamento com esse lead. Né? Vai lá, começa a ver se ele publica alguma coisa, interage com o conteúdo dele, enfim, e até chegar numa abordagem comercial.
mas depois a gente pode falar sobre esse tema. Exato. E a mesma coisa daí pelos outros canais, por e-mail e por ligação, né? Aí, o ideal é você fazer essa abordagem, sim, por e-mail, por ligação antes, até para, quando você fazer uma ligação, tem já um pano de fundo de que eu já tenho uma abordagem contigo. E cada uma dessas estratégias vai depender também, de novo, do teu ticket médio e do teu tamanho de mercado. Se o teu ticket médio é menor, lembrando lá no início que eu preciso ter um ciclo de venda menor. E se o teu ciclo de ticket médio é menor, teoricamente o teu tamanho de mercado é maior. Se o tamanho de mercado é maior, você tem mais leads aqui para poder abordar e dar mais velocidade também. Então tem alguns momentos que você precisa acelerar esse processo, né? Essa abordagem, inclusive, de LinkedIn, geralmente ela é mais indicada para tickets maiores e para clientes mais complexos, porque às vezes você também não tem tanto tempo para fazer uma pesquisa, para poder interagir com o conteúdo, cara, porque a meta está aí para ser batida. Então, tudo isso tem que ser analisado, cada uma dessas variáveis, né? Então, uma variável que é importante é justamente essa, essas que eu falei aqui, de tamanho de mercado e de ticket médio. Essas, para mim, elas estão quase sempre presentes. E aí, isso vai definir como eu vou fazer esse processo. E aí, uma cadência, o que é? No primeiro dia eu vou mandar um e-mail de abertura. Aí no segundo dia eu posso fazer aqui um contato com o LinkedIn ou não, vai depender do meu perfil, se ele vai estar lá ou não. Aí no segundo, se eu não faço contato no LinkedIn, eu já faço uma ligação, né? E a ligação, ela vai em cima daquilo que eu comentei ali no início também. Cara, eu já estudei o lead, eu já tenho um motivo para ligar para ele. E a mesma coisa, eu tenho um motivo para mandar o e-mail. Então, para o e-mail ser personalizado e relevante. E a minha ligação também tem que ser personalizada e relevante. E aí a gente pode entrar depois num outro tema aqui também, que também dá para falar só sobre ele, que é contorno de objeções. Como que eu vou passar pela secretária, como é que eu faço uma abordagem que ela é mais amistosa, vamos chamar assim. Então tem uma série de coisas que dá para a gente trabalhar para o lead aceitar a tua abordagem. Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque eu vejo que muita gente se frustra com o outbound, porque não realiza uma cadência estruturada, né? Então vai realizando atividades de acordo com o vento, de acordo com a lua, né? Então vai sem um processo determinado. E outra é a questão da ferramenta. Isso. Onde é que eu estou criando essa cadência, né? Como é que eu estou organizando essa minha cadência? Eu consigo hoje fazer através do Excel? Cara, consigo. Mas o esforço que isso vai me gerar, o trabalho, como é que eu vou extrair as métricas disso aí? Cara, é muito complexo. Então, um CRM, ele mostra que eu ali tenho uma operação um pouco mais madura, estruturada, né? E que vai facilitar esse meu processo de construção dessa cadência. Legal. Cara, daí tem a tríade que é processo, ferramentas e pessoas, né? Então, a gente já falou um pouco de pessoas. E agora tem a questão de ferramentas e processos. Você repetiu, mas de novo vou dizer, depende do teu momento. Tem muita gente que quer a ferramenta antes de ter a rodovia asfaltada, né? E aí pega uma ferramenta, vou pegar aqui uma Ferrari para andar numa estrada de chão batido. Não vai fazer sentido. Então, a primeira coisa é ter o processo mínimo. E tem algo também que às vezes as pessoas tornam os processos complexos demais. Cara, começa com o teu processo mínimo e aí, nesse determinado momento, pode sim ser um Excel, né, para fazer as primeiras validações, os primeiros testes, enfim. E aí vai evoluindo. E hoje você já tem um monte de CRMs free, CRM que eventualmente você consegue ter possibilidade de testar mais. E de novo vai evoluindo. Então aqui é tudo um processo de evolução. A partir do momento que você evolui o profissional, melhora a sua rodovia, melhora então os seus processos, vai melhorando também o seu carro para andar nessas rodovias. Então aí você pode lançar mão de ferramentas melhores, né? E hoje está muito complexo, inclusive, de analisar quem são as ferramentas melhores, porque daí tem algumas características que estão entrando fortemente agora, que são
justamente os agentes inteligentes, o que eu coloco. Então, assim, principalmente, eu acho que desse ano, do início do ano para cá, as coisas estão... Uma velocidade absurda. O mar está ficando um mar vermelho muito grande. Então tem que tomar um cuidado muito grande também, cara, porque tem muita gente prometendo muita coisa e às vezes não entrega, ou às vezes você não precisa. Então tem que tomar um cuidado também para o que você precisa num determinado momento, né? Então, a partir do momento que você já está com os processos mais estabilizados, as coisas estão fluindo mais, aí você vai entendendo nesse processo qual é o problema que você tem, que você precisa de tecnologia para alavancar esse resultado. Isso é o que funciona melhor. Não é pegar uma ferramenta e daí criar um problema para usar aquela ferramenta. Bom, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo as cadências, está funcionando. Cara, mas agora ela está me dando muito trabalho braçal. Ou seja, para eu operacionalizar ela toda aqui, eu estou gastando, sei lá, em torno de 2 horas por dia, que eu podia estar fazendo outra coisa. Pô, então, peraí, o processo já está definido, eu já sei qual é o perfil de cliente que eu estou abordando, já estou conseguindo fazer andamento, estou fazendo venda, agora eu preciso de uma tecnologia que alavanque esse crescimento. Aí a gente vai verificar a tecnologia que precisa para essa parte. Aí pode, nessa parte de cadência, ser uma emulação disso dentro de um determinado CRM. Tem alguns CRMs que já estão trazendo todo esse processo de cadência, mas também tem ferramentas de Sales Engagement que são específicas para isso. Então, novamente, vai depender do teu bolso, do teu momento e de o que você precisa para esse determinado cenário. Perfeito. E aí é muito do momento, né? Porque hoje, aqui a gente tem integração com vários CRMs. Né? Então, existem alguns, né, que não tem integração, então mesmo assim é possível você criar uma lista e fazer, né, uma importação dessa lista. Mas alguns já estão num processo mais avançado, já são CRMs um pouco mais maduros, em que você já consegue fazer uma integração. Então, com um clique, você já consegue abastecer todo o teu time. Né? Então, acho que é legal também comentar, porque aqui a gente está falando para muita gente que está no começo, está estruturando, mas é legal mostrar onde isso pode chegar, né? Qual que é o total ganho de produtividade que isso pode gerar para times comerciais, né? Times de vendas, né? Legal, a gente já falou de várias características, né? E agora entra exatamente nessa parte, né? Pô, já estou com 2, 3 pré-vendedores, o negócio já está funcionando, a coisa já está azeitada e eu preciso agora realmente isso, né? Das melhores ferramentas para isso. Então, aí, para outbound, eu preciso de alguma coisa para realmente gerar os leads de acordo com o meu perfil de cliente ideal. Se eu tenho uma ferramenta que analisa a minha base de clientes e já automaticamente, né, identifica quais são as principais características, eu botei uma ferramenta que vai escalar o meu processo, né, que vai ajudar e vai tirar trabalho braçal do ser humano. E não é nem tirar trabalho braçal, é que tem coisas que é humanamente impossível a gente identificar. Então deixa a máquina trabalhar para mim. Eu sempre digo, vamos deixar para o ser humano aquilo que é mais nobre, que é fazer a análise, que é tomar decisão. Deixa esse trabalho de estatística para a máquina, que ela trabalha 24/7 e não cansa. E aí, na Intexify a gente já tem um processo que é a análise dos teus clientes atuais. Com base nisso, eu já vou ter as principais variáveis para eu gerar uma nova lista. E aí, com essas variáveis, eu vou começar, então, a gerar as minhas listas para poder fazer a abordagem. Aí vai naquilo que tu falaste, eu posso agora pegar essa lista e já começar a ligar, olhando só para dentro da Intexify? Cara, posso. Vai depender, de novo, de como você faz todo esse processo. Aí eu olho para o telefone e ligo, pronto, então aqui já é o suficiente. A gente já tem todas as informações. Eu quero levar para uma cadência. Eu tenho uma ferramenta de Sales Engagement ou tenho um CRM. Então já vamos dar até aqui alguns nomes, né? Eu tenho o Pipedrive, eu tenho o HubSpot, ou eu tenho o RD Station, ou eu tenho o PipeRun, eu tenho Spotter, eu tenho Plumes. Com todos esses e mais alguns a gente integra. Então o que você vai fazer? Selecionar os leads e clicar num botãozinho e dizer, eu quero mandar essas empresas lá para o CRM. Ele vai automaticamente criar o deal lá no CRM, leva a empresa, leva as pessoas de contato, leva e-mail, leva telefone, leva todas as informações para eu poder fazer a abordagem e aí eu faço a cadência lá por dentro dessa ferramenta. Para o funil que eu quiser e para o responsável que vai assumir aquelas contas. Exatamente.
né? Então, eu defino qual é a etapa do funil, inclusive, que eu quero colocar, e quais são as pessoas que vão ter, que vai ter essa responsabilidade de abordar. Eu tenho um time maior, que eu tenho um gestor de pré-vendedores, e eu tenho 5 pré-vendedores. Inclusive, eu tenho uma lista de 1.000. A gente pode, dentro da nossa plataforma, fazer uma seleção automática. Então, desses 1.000 aqui, distribui para os meus 5 pré-vendedores, automaticamente ele vai distribuir 200 para cada. Tá? Mas eu posso também, não, para cada pré-vendedor eu sei quem eu quero mandar. Então, vai lá e faz de maneira manual. E aí, eu falei para CRM, mas eu posso integrar também com um Sales Engagement, né, que é a ferramenta da Exact Sales, da MeTime, o Rive, enfim. Então são algumas ferramentas de Sales Engagement que também a gente tem integração nativa. Legal, legal. Cara, e aí eu acho que a gente chega no último ponto, no último item, e aí eu vou trazer 2 que para mim eles se correlacionam, mas aí queria escutar de ti se tu também concorda, que é frequência e expectativa. Né? Então, eu vejo também muitas pessoas se frustrarem com relação ao outbound, porque começam, né? E aí tu já falou de, cara, o ciclo do outbound, ele é um pouco mais complexo, pode ser mais longo, porque eu tô indo exatamente no perfil de empresas que eu quero. E aí o meu ticket pode ser maior e tudo mais, né? Então eu vejo muita gente se frustrar e não entender esse momento, né, de criação e construção do CRM, né, do teu funil, e também a questão de expectativa. Não, cara, tá perfeito isso. Que cara, é um processo e é uma estratégia, cara, que você tem que acompanhar primeiro, com bastante proximidade e com bastante atenção. Então, assim, se eu não construir uma cadência, e assim, eu não vou, vamos lá, na linha de expectativa, tá? Tem gente que quer fazer uma cadência e fazer uma estratégia e ter a expectativa atingida ao máximo em 2, 3 meses. Cara, não é assim. É claro que você tem que ver o negócio funcionando, o ponteiro mexendo. Mas, às vezes, uma estratégia de prospecção ativa, ela vai chegar no seu ápice ali no 6º, 7º, 8º mês. Mas o importante é a gente já ver que tem movimento, que as coisas já estão acontecendo. Por quê? Porque toda essa parte de, por exemplo, se eu vou trabalhar com cadência, que eu vou criar os copies, às vezes eu tenho que testar não funcionou muito bem, de repente vou fazer teste AB, vou fazer um outro tipo de abordagem, daqui a pouco a gente percebe, cara, esse aqui encaixou, e o negócio daí vai. Então esse é um ponto. O outro, a gente está vendo o seguinte, o que eu estou fazendo na prospecção ativa? Eu estou interrompendo o meu cliente. Eu não tenho, a gente pode ter algumas pequenas variáveis aí para poder perceber se o cliente está no momento de compra, um pouquinho mais complexo, mas até dá, mas invariavelmente eu não sei se está no momento de compra ou não. Então, a taxa de conversão nessa estratégia, ela do início ao fim do funil, números de mercado, é em torno de 2%. Cara, tem algum segmento que pode ser um pouquinho mais, 3, 4, 5%. Cara, pode. Cara, mais 10%, muito difícil. 20%, impossível. Então, essa é a questão. Que às vezes os clientes não, as pessoas têm uma expectativa muito acelerada e não dá o tempo devido e não coloca também a energia suficiente para poder extrair o máximo dessa estratégia. Então, o que é isso? Tem muita gente, chega lá no 3º mês e não está funcionando. Cara, vou abandonar tudo isso e a autoescola não funciona. A gente estava brincando, é a mesma coisa, eu acho que a maioria vai se identificar, inclusive eu, de aprender inglês. Quando começa a para, nunca aprende. Perfeito. Aprende no sentido de falar de maneira fluente. É a frequência, né? É a frequência. Então, quem me conhece sabe que tem uns 2 anos e meio para cá que eu comecei a fazer atividade física com uma frequência grande. Então, há 2 anos e mais um pouquinho, eu não corria 2 quilômetros. E aí, quando começou, cara, nunca vou chegar em 5. Mas daí tem 2 coisas, que meio que se misturam, mas frequência, constância e disciplina. Então, e eu trago mais. Hoje a disciplina, ela é um dos mais, que a disciplina ela vai trazer a frequência. Né? Então, mas o que acontece? Por alguma razão, eu ganhei uma disciplina ali
que desde esse período eu não deixo de treinar corrida 3 vezes por semana. Aí de repente cheguei no 5, depois cheguei no 10, aí comecei a fazer umas provas, comecei a ganhar algumas coisas na categoria, e aí tinha gente, mas de repente daqui a pouco fazer 21 quilômetros. Cara, 21 é muito difícil, não vou conseguir. Sim. De repente foi para 15, faz 3 semanas que fiz a primeira meia maratona. Mas, de novo, para mim não tem nenhuma justificativa se não foi disciplina, treino, constância. E claro, tudo isso com uma estratégia definida. Então, dá para trazer essa analogia para cá também, a mesma. Né? Eu, particularmente, gosto muito de fazer analogia com o esporte de alto rendimento. Cara, você não vê nenhum ganhador, nenhum grande atleta que não teve sacrifício, que não teve disciplina, que não fez... claro, tem o seu dom natural, então alguns vão fazer isso de uma maneira um pouco mais fluida, outros vão conseguir com um pouquinho mais de esforço, mas ambos chegam lá. Então é a mesma coisa numa questão de prospecção ativa. E fazendo uma analogia, né, com esse exemplo que tu deu, a gente já conversou algumas vezes, hoje, por exemplo, tu tem alguém que analisa a tua planilha de resultado. Perfeito. Então não deixa de ser uma ferramenta que tu tem, né, no teu dia para conseguir melhorar a tua performance. Pronto, aí foi 2 diferenciais. Quando eu comecei, antes de 2 anos atrás, que eu também já tentei, eu parei, por quê? Porque me dava dor no joelho. É que eu só saía correndo. O que incorporei? Atividade física, treino, musculação, que aí fez com que tivesse mais casca. Então, é a mesma coisa, numa questão de outbound, você fazer roleplay, fazer listing, ou seja, você está ganhando mais casca, você está treinando, e aí aquilo que você treina, você acaba daqui a pouco automatizando e fica natural. Né? Então, esse é o processo. De início, eu vou receber muito não. Eu posso, há uma tendência natural de eu desistir. Ninguém gosta de ficar ganhando um monte de não. Mas a partir do momento que você começa a treinar, inclusive você consegue contornar melhor aqueles nãos, cara, e alguns você começa a não dar mais bola. A outra coisa é justamente da planilha. A partir do momento que você tem um acompanhamento, então, depois de um período, tem um profissional que que hoje ele monta a planilha para mim. Cara, então tem uma estratégia ali definida. Qual é o treino que vai ser de segunda, qual vai ser de quarta, vai ser de domingo. Cada um vai ser diferente. Por quê? Porque tem um objetivo ali na frente, então a estratégia para cada um deles tem diferente. A mesma coisa aqui, sei lá, também fazendo essa analogia, pode ser que que tipo de intensidade que eu vou ter em abordagens no início do mês, no meio do mês e no final do mês. E eu tenho que acompanhar também a evolução disso, porque não adianta nada eu perceber que não bati meta na última semana. Então, você já tem que ir acompanhando isso desde a primeira semana. Então, realmente, nisso aí tem analogias e ferramentas também. E aí a gente trouxe um sexto ponto, né, que é a questão de treinamento e capacitação do time. A gente tinha pensado ali em falar sobre 5, mas acho que esse ponto encaixou bem aqui, acho que ele é bem pertinente, né? Inclusive a gente gravou nessa semana como é que a gente faz aqui os nossos roleplays, então a gente também vai passar um pouco dessa nossa experiência, então vai ser um conteúdo bem legal que a gente vai divulgar também. Mas aí agora para fechar, eu acho que aqui vale também a gente falar de quem analisa as nossas planilhas aqui, trazendo o teu exemplo, né? Que tu falou, eu trago ali os resultados das planilhas, tem uma pessoa que faz essa análise. Aqui a gente tem um time de CS que faz essa parte de refinamento, que vai junto com os nossos clientes, entendendo, né, um pouco do cenário, do perfil e até mesmo da abordagem com o olhar externo, né? Então, acho que vale para a gente fechar agora, falar um pouco, porque eu acho que isso é um dos grandes diferenciais que a gente tem, tá? Tá. Bom, então aí tem um processo que a gente falou lá no início, que é comunicação. Então, essa análise dos KPIs, ela pode ser feita de algumas maneiras. Ela pode ser feita pelo Sales Ops, que é um profissional de operação, né, com viés no comercial, que ela faz uma análise, ele vai fazer uma análise justamente dos leads que entraram, taxa de conversão, enfim, dos ganhos. Aí também é um outro tema que dá para falar só sobre KPIs. E aí
tem o time de CS também fazendo uma análise desses leads que entraram, se tornaram clientes e como é que está agora a performance deles enquanto cliente. E aí pode vir, então isso pode fazer um pouquinho separado. Mas tem um outro profissional também, que é o operador de revenue, de receita, que ele analisa tudo isso de maneira conjunta. E qual é a questão disso? De você justamente ter uma comunicação integrada. Então, perceber da qualidade dos leads que estão entrando, se estão dentro do perfil, até o momento do LT que ele está ficando, quanto tempo que ele está ficando na carteira, para a gente realmente perceber, olha, está entrando lead bom, está tudo certo, ou está entrando bom e ruim, então essa parte que não é para mais entrar, ou está entrando mais ruim do que bom e a nossa taxa está muito ruim. Mas eu vou trazer mais uma outra coisa. Isso são os profissionais que têm. Mas nós temos, por exemplo, no nosso DNA, um drive muito focado em dados. Quando você tem o time todo pensando em dados, você ganha muito mais ainda com isso. Claro que é importante ter um profissional que consiga compilar isso, mas se você ter isso distribuído também no time, todo mundo antenado, pensando exatamente nesse processo como de análise de dados e entendimento, isso como cultura, inclusive, cara, o negócio fica muito mais azeitado. É mais difícil. Não é algo simples de encontrar profissionais e também, de novo, depende do tamanho da empresa. Claro que empresas maiores, aí vai ficar mais no processo que eu falei de início. Você ter realmente profissionais focados para esse tipo de análise, porque daí faz muito mais sentido, porque você tem muito mais números para analisar, você tem muito mais foco também fazendo esse tipo de abordagem. Mas se você tem um time um pouco menor, já começar a ter esse drive desde o início, de vamos analisar realmente se os clientes estão dentro do perfil de cliente ideal, se eles estão ficando o tempo que a gente deseja para que a operação pare de pé. Tem um número que é o LTV sobre CAC, ele tem que ser maior que 3. Então fazer essa continha, aqui também é um outro ponto que dá para a gente discutir. Sim. Mas enfim, então começar a abordar realmente isso para ver se está fazendo sentido. Então, mas essa análise junto com comunicação, não adianta também nada eu analisar e ficar indignado, tá entrando um monte de lead ruim. Cara, não, traz para a mesa. E aí, essa discussão tem que ser saudável e incentivada. Porque assim, cara, não adianta, senão de repente eu estou fazendo uma coisa que é uma ilusão. Tá entrando 40 leads clientes por mês. Cara, mas está saindo 30 do outro lado. É o que a gente chama de balde furado, então não faz sentido. Então essa análise ela é bem importante para ser observada o tempo todo. E até porque o mercado é dinâmico. Então, o meu perfil de cliente agora pode ser daqui a 6 meses seja diferente. Então, de repente, eu vou começar a interagir com outro tipo de perfil de empresa. Inclusive, porque eu estou querendo ir para outro segmento. Às vezes a empresa começa num determinado patamar e aí começa a olhar que esse segmento aqui, esse mercado está saturado, o teu produto também ficou melhor, teve novas características e agora eu quero ir para outro mercado. Então, isso também é importante ser monitorado constantemente. Legal. Beleza, então, Marcos. Cara, falamos então sobre o BDR, falamos sobre o perfil de cliente, né? Sobre aí então a criação de listas, falamos sobre atividade / cadência e frequência e expectativa. E o sexto, que não estava planejado aí, a gente trouxe a parte de treinamento e capacitação. Acho que esse é uma estrutura básica para alguém que quer iniciar no outbound da maneira correta e estruturada, né? Exatamente. E como a gente passou bem rapidinho, então só para a gente fechar o gancho, cara, capacitação e treinamento, ele ganha jogo. Né? Então, já que a gente fez analogias ali à parte esportiva, cara, o time de futebol que melhor treina geralmente é o que ganha. Porque quando você está treinando, você vai estar se tornando natural aqueles movimentos, né? Então, a mesma coisa, dá para fazer analogia com várias coisas. Claro, quando eu aprendo a dirigir, quando eu estou iniciando, eu olho, se o câmbio é manual, eu fico olhando a marcha, tem que passar e tal. Cara, quando você está com isso automatizado, esse movimento, nem pensa mais. Então, esse é o objetivo do treinamento. É você, cara, de início, ter os melhores desafios
em pares, né? Então, um roleplay, por exemplo, é uma das coisas principais. Acredito que a maioria conheça, mas para quem não conhecer, o roleplay você pega duas pessoas do time e um simula ser o vendedor e o outro simula ser o cliente. E começa e coloca um desafio. Hoje a gente vai treinar a objeção de passar pela secretária. Então, a pessoa que está do outro lado como cliente, ele vai, aí dependendo do dia, ele pode ser o good cop, ele vai chegar lá, vai botar todas as objeções para não passar essa ligação adiante. E aí você começa a ter o que a gente chama de contorno de objeções, né? E para isso você começa a automatizar isso. Bom, se você treinou quando for para campo, cara, muitas daquelas objeções ali que a secretária for colocar, você já vai saber como contornar. Então, assim, treinamento é fundamental. Hoje a gente faz roleplays 2 vezes por semana, toda terça e quinta-feira, cara, e é sagrado. Isso entra na questão de disciplina, né? Então, sabe disso, cara, não tem uma terça ou uma quinta que a gente não faça roleplay. Então, isso, de novo, entra no automático. A disciplina é isso. Teve momentos, inclusive, que a gente não foi tão disciplinado. Aí, uma terça não faz, a outra quinta não faz, daqui a pouco já não faz mais. Então, essas coisas têm que ser inegociáveis. É o poder do hábito, né? Exatamente. Aí é o hábito, é a disciplina, e a gente pode falar de uma série de coisas. Perfeito. Então, se você começa a negligenciar, cara, daí o teu cérebro está dizendo, não, isso aqui eu posso não fazer. Perfeito. Tá tudo certo. Agora, a partir do momento que isso entra no automático, entra no automático. Perfeito. Cara, acho que legal, acho que a gente conseguiu trazer aqui 6 pontos bem importantes e que aqui a gente tem vários cases para compartilhar de empresas que seguem esses pontos, né? Alguns com um pouco mais de intensidade, outros menos, mas essa é uma estrutura básica, né? Então, acho que é legal, quem curtiu aí o conteúdo, sinalizar qual o próximo que é que a gente entre desses 6 mais profundo daí. Perfeito. Né? Aí a gente vai falar só desses 6, vamos falar em um tempo necessário, detalhado, especificamente, né, na sua essência, o que a gente pode fazer para daí melhorar cada vez mais aí a performance de um desses 6 pontos aí. Perfeito. É Beleza? isso mesmo. A gente deu uma passada geral. Exato. E para cada um dos temas a gente falou, dá para fazer um deep ali, né? Dá para fazer um aprofundamento e precisa ser feito. Maravilha. Legal? Gostei do papo. Valeu.